Imagine acordar um dia e perceber que toda a base moral, social e existencial que sustentou a humanidade por milênios não passa de um teatro mal ensaiado, um espetáculo de sombras projetadas na caverna da ignorância. Deus já foi a desculpa perfeita para reis, papas e profetas imporem suas vontades, um fantoche conveniente para manipular as massas, o grande espantalho moral que vigiava cada pensamento, julgava cada desejo e garantia que ninguém saísse da linha. Mas e agora? Agora a ciência nos mostra que não somos o centro do universo, que a moralidade pode existir sem um supervisor cósmico e que o conhecimento está a um clique de distância. A tecnologia desfez os véus da superstição, expondo as contradições que sustentaram o pensamento religioso por séculos. Ainda precisamos de Deus? Ou será que ele virou uma peça de museu, um conceito ultrapassado que teima em se arrastar pelo presente? A ideia de um ser supremo que dita regras morais e impõe limites arbitrários não passa de uma âncora enferrujada. Nos apegamos a esse fantasma não porque ele seja necessário, mas porque temos medo de olhar para o abismo da existência e aceitarmos que estamos de fato por conta própria. Imagine o passado, quando não havia leis claras, quando as pessoas viviam sob medo e ignorância. A religião foi a única narrativa disponível para impor uma ordem mínima ao caos. Ela serviu como uma coleira invisível que mantinha as massas domesticadas, um freio psicológico baseado em promessas de paraíso e terrores de condenação eterna. Se a sociedade não desmoronou em anarquia absoluta, não foi porque as pessoas desenvolveram um senso inato de moralidade, mas porque temiam um olho invisível que as observava até quando estavam sozinhas. O medo do inferno e a promessa do paraíso não foram apenas incentivos morais, foram métodos de controle extremamente eficazes, desenhados para garantir que as pessoas aceitassem sua condição sem questionamento. A religião criou um código de conduta onde a obediência cega era virtude e a dúvida era pecado. E assim, geração após geração, os grilhões espirituais foram transmitidos não como um fardo, mas como um presente, uma prisão mental disfarçada de propósito divino. Mas essa ordem divina não existia por benevolência. Religiões sempre foram ferramentas de controle, funcionando como um chicote invisível que mantinha as massas na linha. Os reis não governavam porque eram sábios ou justos, mas porque alguém, em algum pergaminho empoeirado, escreveu que Deus assim queria. A igreja não iluminava, mas obscurecia, trancando o conhecimento em latim e queimando quem ousasse perguntar demais. E a moral bíblica não passava de um código de conduta para servos obedientes. Aguente sua miséria, pois seu sofrimento é um teste divino. Não se revolte, pois seu rei governa por decreto celestial. O que poderia ser uma sociedade mais justa tornou-se um teatro de marionetes, onde a mão invisível da fé sempre puxava os fios da submissão. Só que o tempo passou e Deus, que já foi a resposta universal para tudo, virou uma muleta desgastada. A filosofia cresceu, a ciência explodiu na nossa cara e cada nova descoberta empurrou a divindade para um canto cada vez mais escuro. O DNA revelou os segredos da vida. O espaço nos mostrou o quão insignificantes somos, e o cérebro humano provou ser um universo mais complexo do que qualquer escritura antiga. E agora? Explicar o mundo com "foi Deus quem fez" soa como dizer que trovões são a ira de Zeus. E pior, durante séculos essa mesma moralidade divina foi usada para justificar escravidão, submissão de mulheres e execuções brutais. Hoje olhamos para isso com horror, mas não porque Deus mandou, foi porque nós evoluímos e ele ficou para trás. Mas a pergunta é, ainda precisamos desse código moral religioso? Se já podemos definir a ética de forma racional sem precisar de um Deus nos vigiando, ele ainda é útil? Ou será que essa moralidade religiosa não passa de um fantasma do passado que teima em assombrar o nosso presente? Se a ética pode ser fundamentada na empatia, na lógica e na coexistência pacífica, por que ainda há quem acredite que precisamos de um ser invisível para nos dizer que matar, roubar ou mentir é errado? Será que no fundo insistimos nesse velho manual moral por conveniência, medo ou por inércia histórica? Talvez a grande questão não seja apenas se Deus ainda é necessário, mas sim o quanto ainda estamos dispostos a carregar esse fardo ideológico apenas porque nos ensinaram que sem ele tudo desmorona. E aqui entra um problema gigantesco. Quando a religião se recusa a evoluir, ela não apenas atrapalha, ela se torna um fardo para o avanço humano. Vemos hoje terraplanistas usando versículos bíblicos para negar a ciência básica, enquanto teorias conspiratórias religiosas se espalham como praga corroendo o pensamento crítico. Pessoas que, em pleno século XXI, preferem acreditar que a Terra é uma pizza cósmica porque um livro antigo, escrito numa época em que ainda se usavam sanguessugas como tratamento médico, disse algo que vagamente pode ser interpretado dessa forma. Mais preocupante ainda são aqueles que veem o Apocalipse não como uma metáfora,
mas como uma profecia inevitável e pior, até desejável. Se o mundo vai acabar de qualquer jeito, por que se preocupar com mudanças climáticas? Por que evitar guerras, preservar a natureza ou investir em ciência? Em certos casos, a religião não apenas deixou de ser útil, mas se tornou um obstáculo perigoso ao progresso humano, uma âncora puxando a sociedade para um passado de ignorância e medo. Mas claro, não podemos negar, a fé ainda consola. Para muitos, Deus não é um carcereiro cósmico, mas sim um ursinho de pelúcia metafísico. O vazio da existência assusta, e encarar a própria insignificância exige uma coragem que poucos têm. Para algumas pessoas, acreditar em um sentido maior é mais fácil do que admitir que talvez não haja um sentido, que talvez sejamos apenas poeira espacial tentando desesperadamente se convencer de que somos especiais, e no fim das contas, Deus não pode ser real. Para muitos, é um analgésico contra a dura realidade de um universo indiferente. E se Deus não é mais necessário para explicar o mundo e nem para estabelecer a moralidade, o que sobra? Um grande silêncio cósmico? Um vazio aterrorizante que antes era preenchido por histórias de divindades? Ou será que sem essa figura paternalista nos observando, finalmente podemos assumir a responsabilidade por nós mesmos? Talvez a pergunta não seja se devemos descartar Deus, mas sim se ainda vale a pena arrastar esse cadáver simbólico conosco. A fé precisa ser reformulada ou simplesmente extirpada como um apêndice inflamado que já não tem mais função no corpo da humanidade? O que você acha? Ainda precisamos de Deus ou já passamos desse ponto?